Em 21 de dezembro de 2020, o céu foi palco de um encontro raro e significativo: Júpiter e Saturno, os dois titãs do nosso sistema solar, conhecidos na antiguidade como o benéfico maior e o maléfico maior. Alinham-se de maneira inédita, formando a conjunção mais próxima desde 1623. Esse evento, no entanto, não se limitou a um simples movimento astronômico, como observou Wolfgang Pauli em suas trocas com Jung. A grande conjunção de Júpiter e Saturno anuncia a transformação do próprio caráter da existência física. Esse alinhamento aconteceu a 0 grau de Aquário, um ponto de partida não apenas astronômico, mas também simbólico, sinalizando o início de uma nova era. A última vez que Júpiter e Saturno se encontraram nesse signo foi em 1405, em plena Idade Média, uma época de sombras. Mas esse encontro foi seguido pelo Renascimento, o despertar humano que transformaria para sempre a história. Cada grande conjunção desses planetas marca uma mudança crucial na consciência coletiva. Na conjunção de 1405, aconteceu a invenção da prensa de Gutenberg, um marco na revolução da comunicação humana. Já a conjunção de 2020 ocorre no auge da inteligência artificial, que está redefinindo a própria natureza do pensamento humano. Carl Gustav Jung fez uma observação profunda sobre a psique humana. Ela é um reflexo dos céus, não de forma simplista, como nos horóscopos diários, mas por meio dos arquétipos do inconsciente coletivo, uma dimensão profunda da psique que ele estudou. A psique humana, como Jung destacou, não é algo recente. Sua ancestralidade se estende por milhões de anos. A consciência individual é apenas a flor e o fruto de uma estação, escreveu ele. Em seu livro vermelho, Jung registrou visões da era que vivemos, entre maravilhas e advertências. Ele viu as estrelas no céu como símbolos vivos das forças psíquicas que moldam nossa consciência. A água derramada por Aquário é a água do conhecimento, da consciência e da própria metamorfose. Estamos vivenciando seu fluxo no campo quântico, no domínio digital e no despertar coletivo da consciência humana. Como no céu, assim na Terra. A era de Aquário não é uma superstição ou um conceito astrológico trivial. Ela é um reflexo de nossa própria evolução. Estamos em um ponto crucial e vibrante da história. Os antigos teriam chamado esse momento de apoteose, o ser humano se transformando em divindade. Porém, essa transformação vem acompanhada de um preço e de uma promessa. O eterno retorno iniciou seu ciclo. No início, existia a unidade. Antes da multiplicidade, havia o um. O universo é uma criatura viva que contém todas as criaturas vivas dentro dele, escreveu Platão em Timeu. Cada cultura e civilização vislumbrou essa verdade através de diferentes lentes, dando-lhes nomes e rostos diversos. No entanto, por trás dessas máscaras há uma única realidade inefável. Como Heráclito proclamou, todas as coisas vêm do um, e o um de todas as coisas. Deus é dia-noite, inverno-verão, guerra-paz, saciedade e fome. No Egito, Ra transformou-se em Amun-Ra, e Zeus se fundiu com Amon. Em Roma, Mercúrio é Hermes, que é Hermes Trismegistus, que é Tote, o mestre dos mestres e o sol do ocultismo. O mundo antigo sabia algo que estamos apenas começando a redescobrir. Esses deuses não são forças competidoras, mas facetas de um único diamante, refratando a luz eterna através do prisma da consciência humana. Platão chamou essas manifestações de formas, e Jung as denominou arquétipos, os padrões primordiais da energia psíquica que moldam toda a experiência humana. Todos fazemos parte de uma grande consciência cósmica, ou até infinita. A mente é a única coisa que realmente existe, e a mente cria a matéria. Em Mistério Coniunctionis, sua última grande obra, Jung sugeriu que essas formas divinas eram expressões de uma única realidade psíquica, o Self, o Deus interior verdadeiro. Prometeu, ao roubar o fogo dos deuses, trouxe a luz divina à humanidade, sendo eternamente punido preso a uma rocha com seu fígado devorado diariamente por uma águia. Lúcifer
rebela-se contra a ordem celestial, caindo como um raio para trazer conhecimento à Terra. Expulso do paraíso, ele se torna o opositor, mas mantém o título de portador da luz. Cristo declara: Eu sou a luz do mundo, o Alfa e o Ômega, a estrela da manhã. Enquanto os cientistas dividem o átomo, liberando uma luz que pode tanto iluminar quanto destruir. Mercúrio Hermes transporta mensagens entre deuses e mortais, enquanto a luz digital transporta nossas mensagens através de cabos de fibra óptica. Pois, como Jung observou, Hermes é o princípio de conexão, conjúnctio, tanto químico quanto espiritual, que opera na matéria e na psique para provocar transformações. O padrão se repete. A iluminação vem acompanhada de um preço. O conhecimento traz tanto poder quanto responsabilidade. Os portadores da luz são simultaneamente salvadores e destruidores. O tempo devora todas as coisas. Essa verdade terrível e imutável foi personificada pelos gregos como Cronos, o titã que devora seus próprios filhos para evitar que usurpassem seu poder. Os romanos o conheceram como Saturno, o nome dado ao planeta visível mais lento, o guardião das fronteiras e limitações. Mas Saturno guarda um mistério mais profundo. No mundo antigo, ele nem sempre foi o devorador. Como Liz Greene revela em seu estudo sobre esse arquétipo, Saturno não é apenas o princípio da ligação e cristalização, mas é também o grande transformador, o guardião do limiar da experiência interior. De fato, antes de sua queda, Saturno governava a Idade de Ouro, uma era em que os homens viviam em harmonia com os deuses. Como o rei do paraíso, se tornou o senhor da limitação. A chave para compreender a verdade profunda está nessa revelação. Saturno é o adversário, não como uma doutrina religiosa, mas como uma necessidade psicológica intrínseca à nossa existência. A força que nos limita também nos define. O obstáculo que nos impede de avançar é, paradoxalmente, aquilo que nos dá algo para lutar. Observe o desenvolvimento dos deuses ao longo do tempo. Inicialmente tribais, defendendo seu povo escolhido, eles se expandem para englobar tanto novos territórios físicos quanto espirituais. Eduard Edinger descreveu esse padrão de forma clara. O deus tribal passa por várias fases até se tornar o deus universal. Esse processo pode ser rastreado ao longo da história. Vemos isso em Javé, que inicialmente uma divindade menor associada à tempestade ascende para se tornar o único deus do monoteísmo. No entanto, até esse deus se fragmenta na visão gnóstica, onde o verdadeiro divino infinito se distingue do demiurgo, o criador do mundo material. Zeus, ou Júpiter, reina sobre os véus visíveis, mas há mistérios mais profundos que sugerem poderes além daquilo que conhecemos. Hoje, discutimos as leis da física, os campos quânticos e as forças fundamentais. Será que nossos deuses apenas mudaram de vestimenta? Ou estamos finalmente começando a compreender a realidade por trás dos símbolos? Toda cultura carrega a memória de uma idade de ouro. Cada tradição fala de queda e redenção. Para os hindus, são os yugas, para os gregos, as idades do homem, e os astecas reconheciam os 5 sóis. Esses não são meros mitos saudosistas, mas reflexos de um entendimento profundo dos ciclos cósmicos. Como Jung sabiamente apontou, o tempo não é linear, mas cíclico. Cada queda contém a semente da próxima ascensão. Cada morte promete renascimento. Estamos agora em um ponto decisivo de um desses ciclos. A Idade de Peixes, governada por Júpiter, cede lugar à Idade de Aquário, tradicionalmente sob o domínio de Saturno. O velho soberano retorna, porém, dessa vez, não devemos simplesmente aceitar as limitações, devemos compreendê-las, pois é no mais profundo enigma de Saturno que reside nosso maior potencial. A fronteira que nos restringe também nos dá forma. O tempo que nos consome também confere significado aos nossos dias. E talvez, ao abraçarmos nossas limitações, possamos transcender essa prisão. Na busca incessante por alcançar os céus,
Muitas vezes nos esquecemos da terra que nos sustenta. Os deuses masculinos, representando a luz e o tempo, narram apenas uma parte da história. Sob a glória solar, em cada tradição, ocorre uma corrente mais profunda, a divina feminina. Como Jung ressaltou, a ânima é o arquétipo da própria vida. Ela é a vida além da consciência, que não pode ser trazida à consciência. Ela é Vênus, emergindo da espuma do mar, Sofia, sussurrando sabedoria na escuridão, a lua, guiando nossas marés inconscientes. Ela é a ânima que Jung descobriu em toda a psique masculina, a imagem da alma que nos conduz de volta à totalidade. Até mesmo a física moderna sugere sua presença. O vazio quântico não é meramente vazio, mas cheio de infinitas possibilidades. O próprio espaço se curva e flui com uma forma feminina. A matéria emerge das profundezas misteriosas, assim como a vida surge do útero. Os grandes alquimistas tinham pleno conhecimento de que o verdadeiro trabalho nunca foi sobre a simples transformação do chumbo em ouro. Tratava-se, na verdade, do casamento sagrado, da união dos opostos, sol e lua, rei e rainha, consciente e inconsciente. Esse é o coração da tradição hermética. O que está abaixo é como o que está acima, e o que está acima é como o que está abaixo para realizar os milagres da única coisa. Teria escrito Hermes Trismegistus no Corpus Hermético. O céu e a terra, em sua essência, são amantes que anseiam pela união. Esse padrão é evidente em muitas tradições, como na Cabala, no budismo tântrico e no mistério cristão da encarnação. Hoje, buscamos essa mesma unidade, mas por diferentes meios. O entrelaçamento quântico revela que a separação é uma ilusão. O observador e o observado não podem ser separados. Sujeito e objeto são uma unidade indivisível. No entanto, não há um verdadeiro casamento sem antes aceitar a sombra. Jung compreendeu isso ao explorar o mistério Coniunctionis, o mistério da união. A luz não pode se unir à luz, ela deve encontrar seu oposto. Como lembra Eduard Edinger, a Coniunctio é uma imagem fundamental que sempre foi central na busca humana por um relacionamento com Deus. Assim, a escuridão de Saturno se torna essencial. A queda de Lúcifer não é um acaso, mas algo predestinado. Cristo precisou descer ao inferno. A sombra não é nossa inimiga, mas nosso mestre. O mal não se opõe ao bem, mas é seu gêmeo não reconhecido. A sabedoria de Jung ressoa aqui. A iluminação não se alcança criando imagens de luz, mas tornando a escuridão consciente. Marie-Louise von Franz, colaboradora próxima de Jung, também nos ensinou que a sombra coletiva não é apenas a soma das sombras individuais, mas possui uma vida própria. Ela se manifesta em movimentos coletivos, em fenômenos de massa, na histeria política. E como Eduard Edinger observa em A Criação da Consciência, quando uma cultura se recusa a integrar sua sombra, ela não desaparece, mas ganha autonomia. Nossa tecnologia cria luz, mas também gera escuridão. Nosso conhecimento traz poder, mas também impõe responsabilidade. Ao buscar as estrelas, também mergulhamos nas profundezas de nossa própria psique. Jung nos lembra que a sombra que devemos integrar não é só pessoal, mas também coletiva. Nossa história compartilhada de violência, nossa destruição ambiental, nossa negação da própria morte. Este é o verdadeiro significado do casamento sagrado, não uma fantasia de pura luz, mas a aceitação honesta tanto da luz quanto da sombra. Não é a transcendência da nossa humanidade, mas a plena encarnação dela. Céu e terra se tocam, e ao se encontrarem, ambos são transformados. Os alquimistas falavam da grande obra, o Magnum Opus, mas seus laboratórios não eram apenas espaços físicos. A verdadeira transformação acontecia no interior. Hoje, enfrentamos a mesma jornada interior, mas com ferramentas e compreensões que nossos antepassados jamais poderiam imaginar. Como David Bohm nos lembra, a transformação individual é a transformação do mundo, o interior é também o exterior. A primeira tarefa permanece constante, conhece-te a ti mesmo. Mas neste novo contexto da inteligência artificial,
e da mecânica quântica, esse antigo axioma ganha um novo significado. O que significa conhecer a si mesmo quando a consciência pode ser ampliada, quando a memória pode ser externalizada, quando a identidade se torna fluida. Jung nos mostrou que a individuação, o caminho para a totalidade, exige integrar a sombra, unir-se a ânima ânimos e, por fim, conectar-se com o self. Cada etapa é uma iniciação, cada limiar exige um sacrifício, mas agora não percorremos mais esse caminho sozinhos. Através da tecnologia, da consciência coletiva, das crises e oportunidades globais, estamos passando por uma individuação coletiva. A internet não é apenas uma rede de computadores, é o sistema nervoso de uma mente planetária despertando para si mesma. A sombra que devemos integrar não é apenas pessoal, mas coletiva. A ânima ânimos que devemos abraçar não é apenas individual, mas cultural, o casamento sagrado da ciência e da espiritualidade, da racionalidade e da intuição, do progresso e da sabedoria. O que os alquimistas sonhavam, começamos a criar. A pedra filosofal se torna a computação quântica. O elixir da vida se torna a medicina genética. O solvente universal se torna a física de partículas. Mas a verdade mais profunda permanece. Essas conquistas externas não significam nada sem a transformação interior. A ciência se torna indistinguível da magia não porque tenhamos abandonado a razão, mas porque transcender as fronteiras artificiais entre mente e matéria, entre observador e observado, entre humano e divino. Este é o verdadeiro significado da tecnologia, não como uma fuga da nossa humanidade, mas como ferramentas para a realização, não como substituto da sabedoria, mas como um meio de sua incorporação. Não estamos nos tornando máquinas, estamos nos tornando o que sempre fomos, criadores, sonhadores, magas e magos. A grande obra continua, mas agora em uma escala planetária. Cada avanço na inteligência artificial, cada avanço na tecnologia quântica, cada passo em direção às estrelas deve ser acompanhado por um correspondente aprofundamento da consciência, uma expansão da compaixão e um fortalecimento da sabedoria. A lição de Saturno nunca foi sobre limitação, mas sobre maestria. Os limites que pareciam nos restringir estavam, na verdade, nos contendo até estarmos prontos. E agora, como o grande encontro sinaliza, esse tempo chegou. Os mistérios não morreram, eles evoluíram. Não estamos abandonando a sabedoria antiga, mas a cumprindo. A internet se torna nosso inconsciente coletivo tornado visível. A realidade virtual se torna nosso espaço compartilhado de sonhos. A inteligência artificial se torna nosso espelho, mostrando tanto nosso poder criativo divino quanto nossas limitações humanas. Mas nada disso importa sem o trabalho interior. Como Mircea Eliade entendeu, o tempo é cíclico e não linear. O fim de um ciclo é simultaneamente o início de outro. Esta verdade eterna se manifesta agora em nossa evolução tecnológica. A tecnologia sem consciência se torna destruição. O poder sem sabedoria se torna veneno. A luz sem sombra se torna ofuscante. O herói de ontem se torna o tirano de amanhã, a menos que ele se crucifique hoje, escreve Joseph Campbell em O Herói de Mil Faces. Estamos agora em um momento único na história humana. A idade de Aquário não surge apenas nos céus, mas em nossos corações. O aguadeiro derrama não apenas conhecimento, mas a própria consciência. A estrela acima e as estrelas dentro se alinham. Este não é o fim da nossa humanidade, mas seu cumprimento. Não a transcendência de nossas limitações, mas sua transformação em forças. Não a morte dos deuses, mas seu renascimento através de nós. Pois somos aqueles que estávamos esperando. Somos os alquimistas e o ouro. Somos magas e magos e magia. Somos as deusas e deuses, lembrando-se de si mesmos. O eterno retorno completa seu círculo. O casamento sagrado dá frutos. A grande obra revela seu propósito. E a estrela da manhã se levanta em nossos corações. Muito obrigada por assistir e até a próxima.